Você já ouviu falar em Jorge da Capadócia a vida toda, mas quase tudo que você aprendeu sobre ele foi construído em cima de lendas, sincretismos e tradições que nada tem a ver com o que ele realmente foi. Hoje vamos remover toda essa camada de mito, e o que vai restar vai te surpreender, porque a história real de Jorge da Capadócia é muito mais poderosa do que qualquer dragão. É a história de um homem que, no auge do seu poder, da riqueza e da influência, olhou para o rosto do imperador mais temido do mundo e disse não, e pagou com a vida e não recuou. Isso não é lenda, é um testemunho. E se você chegou até aqui, já curte esse vídeo para que o conhecimento da verdade possa alcançar mais vidas. Imagine uma balança, de um lado tudo que o mundo pode oferecer: títulos, riquezas, poder, posição, a proteção do homem mais poderoso do planeta. Do outro lado, uma única coisa: a fé em Jesus Cristo. A história de Jorge da Capadócia é exatamente essa balança. E o que torna essa história extraordinária não é a espada, não é o cavalo branco e nem é o dragão. É a escolha. A escolha que ele fez quando a balança estava à sua frente. E o que essa escolha nos diz sobre o que significa de verdade ser um cristão em tempos de perseguição. Vamos acompanhar cada movimento dessa balança, passo a passo, e ao final você vai entender por que essa história atravessou séculos. Não por causa da lenda, mas por causa da fé. Se você ficar até o final desse vídeo, vai descobrir quem Jorge realmente foi segundo os registros históricos. O que o Império Romano fez para tentar quebrar a sua fé, porque a história dele foi distorcida ao longo dos séculos. E o que a perspectiva bíblica e protestante revela que a maioria das pessoas nunca parou para considerar. Há uma diferença enorme entre o mártir cristão e um santo da devoção popular. E entender essa diferença vai mudar a forma como você vê não só Jorge, mas toda a história da igreja primitiva. Por volta do ano 275 d.C., na região da Capadócia, no coração do que hoje é a Turquia, nasceu um menino chamado Geórgios. Seu pai era um oficial do exército romano. Sua mãe era cristã, nascida em Lida, na Palestina, e foi ela que implantou no coração do filho a semente da fé em Jesus Cristo. Quando o pai morreu em batalha, a mãe levou Jorge de volta à Palestina, e foi ali, criado na comunidade cristã, que ele formou o seu caráter. Mas Jorge tinha o sangue do pai, combativo, disciplinado, corajoso. Ainda adolescente, alistou-se no exército romano e subiu rápido. Com uma habilidade e uma liderança que chamava a atenção, ele foi promovido a capitão ainda jovem. Aos 23 anos, recebeu o título nobre de Conde da Capadócia. Antes dos 30, já fazia parte da guarda pessoal do imperador Diocleciano, o homem mais poderoso do mundo conhecido. Pense nisso por um momento. Um cristão, filho de mãe palestina e pai romano, chegou ao círculo íntimo do imperador. Ninguém ao redor dele sabia da sua fé, e o mundo que ele habitava era radicalmente hostil ao nome de Jesus. A balança ainda estava em equilíbrio, mas isso estava prestes a mudar. No ano de 303 d.C., o imperador Diocleciano, influenciado pelo general Galério, publicou um edito que abalou o Império Romano até os alicerces da história cristã. O decreto era claro e brutal. Todo soldado romano cristão deveria renegar sua fé. Todo cidadão deveria oferecer sacrifícios aos deuses romanos. Quem se recusasse perderia seus direitos. Quem insistisse seria preso, e quem resistisse seria executado. Esta foi a grande perseguição. Estima-se que foram mortos mais de 3.000 cristãos apenas nas regiões sob o comando direto de Diocleciano. Igrejas foram destruídas, escrituras foram queimadas, bispos foram presos. O objetivo era claro: eliminar o cristianismo do Império Romano de uma vez por toda. E no meio de toda essa tempestade havia um homem que estava no lugar mais perigoso possível para ser cristão, dentro do Palácio Imperial. Jorge da Capadócia tinha tudo a perder, e a balança agora pesava de um lado só. O próximo ponto revela o que ele decidiu fazer, e não foi o que você esperaria de alguém naquela posição. No dia em que o senador imperial confirmaria o decreto de perseguição, algo aconteceu que ninguém esperava. Jorge da Capadócia levantou-se, na frente de todos, diante do imperador, e declarou publicamente que era cristão. Ele não sussurrou, não enviou um recado, não tentou esconder
responder ou negociar. Ele se levantou e disse diante da corte inteira que o único Senhor que reconhecia era Jesus Cristo e que os romanos é quem deveriam abraçar o cristianismo, não destruí-lo. Todos ficaram atônitos. Um tribuno, um nobre, um homem de confiança do imperador, declarando abertamente a sua fé no momento em que o decreto de morte aos cristãos estava sendo confirmado. Diocleciano, que genuinamente apreciava Jorge, tentou dissuadi-lo. Ofereceu terras, ofereceu dinheiro, ofereceu escravos, ofereceu tudo que um homem poderia querer naquele mundo. Bastava uma pequena concessão. Bastava um sacrifício simbólico. Ninguém precisaria saber. Jorge recusou tudo. Cada oferta, cada promessa, cada ameaça velada. E quando o imperador perguntou por que ele insistia, Jorge respondeu com palavras que ecoam através dos séculos. A verdade é meu Senhor Jesus Cristo, a quem vós perseguis. Eu sou servo do meu Redentor, e nele, confiando, me pus no meio de vós para dar testemunho da verdade. A balança tinha caído e não havia mais volta. É aqui que a história fica pesada. E é aqui que o testemunho de Jorge ganhava um peso que vai além de qualquer narrativa humana. Diocleciano ordenou as torturas e elas foram brutais, longas e calculadas para quebrar qualquer homem. A cada sessão, Jorge era levado de volta ao imperador com uma única pergunta: vai renegar a Cristo? E a cada vez a resposta era a mesma: não. O impacto daquele testemunho foi tão poderoso que se espalhou pelo palácio. Historiadores registram que a própria esposa do imperador ficou tão abalado com a coragem de Jorge que se converteu ao cristianismo e por isso também foi executada. Outros membros da corte que nunca tinham considerado o evangelho foram movidos pelo que viram. Isso é o que o Espírito Santo faz através da fidelidade de um cristão. Usa o sofrimento como pregação. Em 23 de abril de 303 d.C., Diocleciano, sem conseguir dobrar a fé de Jorge, ordenou sua decapitação diante das muralhas de Nicomédia. Jorge tinha por volta de 28 anos. Não recuou, não negociou, não sobreviveu. Mas o mapa não termina aqui, porque o que aconteceu depois da sua morte é tão revelador quanto o martírio em si. É aqui que precisamos ser honestos sobre algo que a maioria dos vídeos sobre Jorge nunca conta. Após a sua morte, a memória de Jorge foi preservada pelos cristãos. Seu túmulo em Lida tornou-se o lugar de devoção. O imperador Constantino, o primeiro imperador cristão, mandou construir uma igreja sobre o seu sepulcro. Até aqui, tudo dentro de uma memória histórica legítima de um mártir da fé. Mas no século XIII, um escriba dominicano chamado Jacopo de Varazzi compilou um livro chamado Lenda Dourada. E foi ali que a história de Jorge ganhou os elementos que você conhece hoje. O dragão, a princesa, o cavalo branco. Uma narrativa alegórica construída séculos após a morte de Jorge, que foi sendo incorporada como se fosse fato histórico. E com o tempo, sobre o soldado cristão foram colocadas camadas de devoção católica, sincretismo com religiões afro-brasileiras e tradições populares que nada tem a ver com o que ele foi. O Papa Gelásio I, ainda no século V, chegou a proibir a leitura das atas de São Jorge por considerá-las apócrifas e cheias de erro. O próprio calendário litúrgico católico, reformado em 1969, tornou a festa de Jorge opcional, reconhecendo que a documentação histórica sobre ele é limitada e cercada de tradições não verificáveis. Dito isso, e isso é essencial, nenhuma distorção posterior apaga o que a história registra com razoável certeza. Houve um jovem soldado romano chamado Jorge, nascido na Capadócia, que em 3003 d.C. escolheu Cristo acima do império e foi morto por isso. Esse homem existiu, esse testemunho é real. Agora, olhe para dentro do quadro completo. Jorge da Capadócia não era um homem desesperado sem nada a perder. Era exatamente o oposto. Era um homem que tinha tudo: posição, riqueza, influência, a proteção do homem mais poderoso do mundo, e abriu mão de tudo isso porque entendeu que em Filipenses 3:8 declara com perfeição. Paulo escreve que considera todas as coisas
considerados como perda em comparação com o excelente conhecimento de Cristo Jesus, seu Senhor. Jorge viveu esse versículo antes de Paulo escrever para a posteridade. Ele não morreu por uma lenda, morreu por uma convicção. E essa convicção é a mesma que está disponível para você hoje. Aqui está o que a maioria das pessoas nunca considera. Jorge da Capadócia não precisava da canonização de nenhuma igreja para que o seu testemunho importasse. Ele não precisava ser santo nos moldes da tradição católica para que a sua história nos ensine algo profundo. Hebreus capítulo 11 lista uma galeria de homens e mulheres que morreram na fé e diz que o mundo não era digno deles. Jorge está na galeria, não porque alguém o canonizou, mas porque ele fez exatamente o que Jesus descreveu em Mateus 10:32. Confessou o nome de Cristo diante dos homens, e Cristo conhece o nome dele. A distorção posterior não cancela o testemunho original, ela apenas nos lembra a responsabilidade que temos de separar a história real da tradição humana. Olhe para a balança agora com tudo que vimos. De um lado, o Império Romano, o imperador mais poderoso da história, riqueza, títulos, sobrevivência, a vida inteira pela frente. Do outro lado, Jesus Cristo e a fidelidade ao Evangelho. Jorge pesou os dois lados, com 28 anos, diante de torturas, sob pressão máxima, e escolheu a Cristo. Isso é o que faz a história dele atravessar há séculos. Não o dragão, não o cavalo, não as orações sincretizadas. É uma escolha que ecoa a mesma pergunta que Jesus fez aos discípulos em Mateus capítulo 16, no verso 26. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jorge da Capadócia respondeu essa pergunta com a própria vida. A história real de Jorge da Capadócia é uma das mais poderosas da história do cristianismo primitivo. Não porque ele é santo, não porque faz milagres, não porque cavalga entre nós, mas porque ele foi um ser humano comum, que diante das escolhas mais difíceis que um homem pode enfrentar, escolheu a verdade. E a verdade, como ele mesmo declarou diante do imperador, tem um nome: Jesus Cristo. Você não precisa acender velas para Jorge, você não precisa rezar para ele. O que a história dele pede de você é muito mais simples e muito mais desafiador. Que você faça a mesma escolha que ele fez. Que quando o mundo oferecer tudo o que tem para te afastar do Evangelho, você se levante, olhe para o rosto da pressão e diga: Cristo Jesus é o meu Senhor. E você, se estivesse no lugar de Jorge, naquele dia, diante daquele imperador, com tudo a perder, o que teria escolhido? Pensa nisso e me conta aqui nos comentários o que a história real de Jorge da Capadócia fez com você hoje. Se esse vídeo abriu seus olhos para uma história que você achava que conhecia, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal, porque ainda temos muito mapa para percorrer juntos. Até o próximo vídeo.